Portanto, fala de agora a pouco na rede social, Donald Trump disse que a Marinha vai começar um bloqueio para qualquer navio que tentar entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Vamos então falar sobre isso com a professora pós-doutora em Direito Internacional que está aqui com a gente, Priscila Caneparo, que é pós-doutora em Direito Internacional e professora na Washington e Lincoln University. Professora, muito obrigada pela presença. E Priscila Asbeck também está com a gente aqui em tela para fazer-te uma pergunta. Vou começar então com aquilo que a gente tem de agora. Donald Trump dizendo, professora, que qualquer navio que tentar furar o bloqueio, eles vão agir. Qual é o tamanho da força da Marinha no Estreito de Hormuz? Assim, até que ponto a Marinha tem um acesso, e esse acesso maior que o próprio Irã naquilo que é feito e decidido no Estreito? Bem-vinda, professora. Obrigada, bom dia Elisa, bom dia Priscila, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, Elisa, a gente precisa entender essa fala do Trump em relação justamente à organização internacional do que vem em relação a águas internacionais e principalmente em relação ao Estreito de Hormuz. Existe uma convenção que se chama Convenção de Montego Bay, que estabelece as regras em relação a mar territorial de um determinado estado, inclusive águas internacionais. Então, basicamente, essa convenção prevê que a partir da costa de um estado até 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, é mar territorial, é controle total da soberania desse estado costeiro. Então, o Estreito de Hormuz, majoritariamente, está dentro da soberania do Irã. Então, basicamente, se os Estados Unidos, porventura, enviar a sua marinha, ele estará novamente violando a soberania do Irã. Só que mais problemático ainda é se, porventura, o Trump fizer alguma ação em águas internacionais. Águas internacionais, a gente sabe muito bem que não comportam qualquer tipo de avanço ou de militarização por um determinado estado em relação a outro navio. E aí o que a gente observa é que o Trump pode gerar um grande risco também com outras nações, porque entre águas internacionais, a gente tem justamente a bandeira do navio valendo como soberania. Então, se ele atacar qualquer navio, por exemplo, bandeira alemã, seria como se ele estivesse atacando a Alemanha. Então, esse é um problema muito sério, muito endêmico. A gente sabe que, militarmente, destacando, os Estados Unidos tem competência para isso, sim. Ele tem poderio naval efetivo, suficiente para fazer esses ataques. Mas o problema é o conflito e, principalmente, né, a questão diplomática internacional que ficaria muito esfarelada, principalmente com possíveis, né, enfim, parceiros ou historicamente aliados dos Estados Unidos. Então, essa é uma preocupação que todos os países nesse momento têm que ter, porque a gente sabe que o Donald Trump, numa dessas, pode vir a fazer, e isso incita, basicamente, um novo conflito, ainda que diplomático. Priscila Asbeck está com a gente também durante essa entrevista. E muito interessante poder ouvir da doutora que atacar os navios é a mesma coisa que atacar os países, né? Porque você está invadindo a soberania, a depender da bandeira desse navio, você expande ainda mais o conflito. Priscila Asbeck, por favor. Obrigada, Elisa. Professora, obrigada pela entrevista. Professora, eu queria saber o que acontece daqui para frente, né? O Irã, um porta-voz do Irã, disse que eles não têm pressa para chegar a alguma negociação. Eles falaram que 2 ou 3 pontos são ainda um grande impasse e os Estados Unidos aparentemente chegaram com mais pressa ou têm mais urgência em chegar a uma negociação. Você acha que agora vão acontecer de fato novos ataques, como Donald Trump ameaçou? A guerra pode recrudescer ou esse cessar-fogo de 2 semanas permanece? Bom, Priscila, a sua pergunta é bem cheia de camadas. Vamos começar pela instabilidade do Donald Trump. Então, o que a gente espera, de fato, é que essas 2 semanas de acordo de cessar-fogo, eles permaneçam, ainda que a primeira rodada de mediação não tenha produzido um resultado frutífero. Por que eu digo isso? Porque, partindo para o segundo ponto, é importantíssimo destacar que qualquer mediação é muito difícil se chegar num resultado concreto, num resultado final na primeira rodada. Então, há interesses díspares, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã. A gente tinha muita certeza que um resultado final não ia ser alcançado nesse momento em Islamabad. Mas o que a gente espera, inclusive porque o Irã falou que não conseguiu ter confiança suficiente nos Estados Unidos, é que tanto Estados Unidos quanto Irã
venham, de fato, a concretizar esse acordo de cessar-fogo de 2 semanas. Porque se, porventura, algo acontecer nesse interstim, a gente vai observar ainda mais o Irã com mais dificuldade para sentar à mesa de negociação e confiar nos Estados Unidos. E só para finalizar a minha fala, eu acho importantíssimo destacar também que a grande questão aqui versa justamente também em terça-feira. O que vai acontecer terça-feira nas negociações que ocorrerão entre Israel e entre o Líbano também, porque a gente sabe que o ponto crucial para essa instabilidade desse cessar-fogo foi justamente o posicionamento do Irã em relação a esses ataques dos Estados Unidos e também de Israel. Enquanto o Irã falava que, de fato, o Líbano fazia parte desse cessar-fogo, o território libanês fazia parte, Estados Unidos e Israel, falavam que, de fato, não fazia parte. Então, esse ponto também, na terça-feira, vai ser importante para a gente ficar atento. E nessa questão nuclear do Irã, professora, porque eu me lembro quando ocorreu o debate entre Israel e Hamas, por exemplo, Hamas sustentado majoritariamente também pelo Irã, eles diziam assim, a gente quer a paz, mas para isso tem que ocorrer o desarmamento 100% do Hamas. E ali já era sabido que era uma coisa não muito palpável, que é difícil, né? E aí, eu quero ouvir da senhora, se a senhora faz uma mesma relação sobre, o Irã, a gente quer a paz, mas o Irã não pode mais ter enriquecimento nuclear. Como é que fica isso? Isso é palpável? Porque fica parecendo que a gente vai continuar mesmo só batendo cabeça daqui para frente e não vai chegar num consenso. Bom, Elisa, eu sou do campo do direito internacional, então eu acredito nos tratados, eu acredito em toda essa regulamentação internacional. E para explicar essa questão, a gente precisa entender o lado do Irã também, né? Porque muita gente pensa, o Trump ele está requerendo uma coisa muito importante, que é o desarmamento nuclear do Irã. Mas dentro dessa premissa existem 2 perspectivas aqui. A primeira perspectiva em relação ao enriquecimento de urânio para fins militares, que é acima de 90%, e outro ponto é o enriquecimento de urânio para fins energéticos, que é até 5%. Então, o Irã ele faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e é esse ponto que ele bate na tecla. Inclusive, a Agência Internacional Nuclear Atômica, ela pode fiscalizar o Irã a qualquer momento. E o Irã fala o seguinte, se eu faço parte desse Tratado de Não Proliferação, ele me dá o direito de enriquecer urânio para fins energéticos. E ele já abriu a porta sobre a possibilidade de entregar aquele urânio que está enriquecido entre 50% e 60% para um terceiro país fiscalizar, né? Seja qualquer outro país que não Israel nem Estados Unidos. Então, o que eu observo aqui talvez seja um entrave que não se coadune com as próprias previsões internacionais, que a gente precisa entender que, em contrapartida, Estados Unidos e Israel, né, principalmente Israel, não fazem parte desse TNP. E o que mais me preocupa, Elisa, nesse momento, é tamanha pressão em cima do Irã ante o que aconteceu em relação na década de 90. A gente parece que não aprendeu com a história. Na década de 90, a Coreia do Norte, de fato, possuía, né, uma vinculação a esse tratado de não proliferação. Fora tanta pressão em cima da Coreia do Norte que ela saiu e hoje a gente sabe que resultou, né, em um desenvolvimento de capacidade nuclear para fins militares. Então, a gente precisa ler o grande contexto e entender por que os Estados Unidos, de fato, estão pressionando tanto o Irã. Eu tenho uma leitura, em realidade, que não é o problema tanto nuclear, mas a capacidade militar iraniana, que justamente coloca em risco a própria existência do Estado de Israel. Então, os Estados Unidos fica batendo em cima dessa tecla da capacidade nuclear, mas a gente sabe que, para além da capacidade nuclear, todo o programa militar iraniano é problemático, sim, dentro daquela regionalidade em relação ao proxy, né, na região dos Estados Unidos, que acaba sendo Israel. Seguimos aqui ao vivo com a professora doutora Priscila Caneparo e agora vamos com a xará, outra Priscila, mas é Yazbek, nos Estados Unidos. Yazbek. Professora, você falou da questão nuclear, né? E há uma discussão se agora o Irã vai se encaminhar para se tornar mais uma Coreia do Norte, né? E se o mundo se tornou mais perigoso depois desse conflito. Porque agora o Irã manter ali uma capacidade nuclear vira uma questão existencial do próprio regime. E um outro ponto, além dessa questão nuclear, que agora parece que o Irã vai se tornar mais irredutível em relação a isso, é a questão do controle do Estreito de Hormuz, que o Irã nunca tinha fechado por completo
completo e que agora entendeu que essa pode ser uma ferramenta que pode ser usada, então, como forma de pressão. Você acha que essa operação dos Estados Unidos piorou, no final das contas, a situação e tornou o mundo mais perigoso? Bom, Priscila, com certeza, né? Em relação a esse Estreito de Hormuz, a gente também fala novamente que o Irã não é de blefar. Quando ele falava ao longo de 2 décadas que ia fechar o Estreito de Hormuz com qualquer desavença com os Estados Unidos, é porque de fato ele fecharia. O Trump, a gente sabe muito bem que não deu ouvidos para essa ameaça iraniana e acabou ocorrendo justamente o fechamento do Estreito de Hormuz. Só que agora a gente precisa entender o seguinte: pode ser que as consequências desse atual momento sejam ainda mais maléficas, não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o cenário de comércio internacional. Por quê? Porque o Irã já colocou à mesa de negociação a possibilidade de cobrar como se fosse um pedágio dos navios que passam por lá. Então, obviamente, isso vai encarecer a produção, isso vai encarecer todo o substrato, todos os subsídios que vêm dessa Península Arábica, justamente por isso. Eu não diria nem que o mundo ficou mais perigoso, mas eu diria que, de fato, o mundo vai se tornar mais complexo pós essa guerra, porque a gente vai ver o Irã sabendo da sua competência, sabendo justamente desse armamento que é o Estreito de Hormuz, a partir de uma perspectiva de guerra assimétrica. Então, os Estados Unidos atacam militarmente, o Irã responde por intermédio de outra seara, como é o caso do Estreito de Hormuz, e a gente sabe que, por consequência, a gente vai acabar vendo um remanejo que a gente vai precisar se organizar ainda e entender desse Oriente Médio, principalmente do comércio global. Eu falo isso porque não é que eu entenda que o mundo vai ficar cada vez mais, enfim, hierarquizado a partir das grandes potências, mas eu entendo que potências como Emirados Árabes Unidos, como Catar, como Bahrein, vão ter que repensar a existência, 2 pontos, a existência de bases militares dos Estados Unidos, porque isso colocou-os ainda mais em risco, né? Então, existe uma contrapartida histórica aí que os Estados Unidos ofereceria por enfim, defesa para esses países se eles abrigassem, se eles albergassem essas bases militares, mas não foi isso que aconteceu. Só que, em contrapartida, eles sabem do poderio militar bélico do Irã e a capacidade, né, justamente de destruição. Então, esse rearranjo talvez seja um problema, justamente parece, no primeiro momento, que o mundo vai ficar mais perigoso, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma leitura mais acurada para entender se, de fato, nós estamos caminhando para um cenário ainda mais complexo no Oriente Médio. E a China, professora? Quem é a China? A China é ótima. Misturei China com Chile. Quem é a China nesta fila do pão do conflito? Porque a gente viu, foi ontem, se eu não estiver enganada, Trump dizendo algo do tipo assim: olha, China, se vocês ficarem colaborando com o armamento do Irã, vocês vão ter problemas. Quem é a China neste momento, professora? Bom, Elisa, primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo deixar claro aqui, que o Trump, de fato, ele fala situações muito vagas em relação à China, né? Ele não vai fazer nada contrário à China, porque os Estados Unidos, existe uma retroalimentação em relação também ao comércio dos Estados Unidos e ao posicionamento chinês, né? Esse é o primeiro ponto que tem que deixar muito claro. Os Estados Unidos não vai atacar a China, não vai, de fato, se contrapor diretamente, então essas falas do Trump são vagas. A China, nesse conflito, a gente precisa primeiro entender, vamos fazer por partes aqui, primeiro entender o papel dela no cenário internacional. A China hoje é obviamente uma grande potência, mas ela possui uma diplomacia muito diferente da diplomacia dos Estados Unidos. A gente fala que é uma diplomacia abrandada, a gente costuma brincar que é uma diplomacia do panda, né? Basicamente, a China, ela manda pandas para estabelecer boas relações comerciais historicamente, né? Boas relações diplomáticas, historicamente, e ela não faz ataques diretos a qualquer outra potência. Não é interesse da China ter qualquer tipo de guerra. Isso é importantíssimo destacar. Só que, Elisa, existe um ponto central que a gente precisa entender. Todas as guerras que estão ocorrendo hoje são guerras dialógicas, guerras de problema de entendimento entre Ocidente e Oriente, entre Norte e Sul global. Por consequência, a China não vai ficar do lado dos Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a China mantém um acordo desde a década de 80, justamente com o Irã em relação à cooperação militar. Então, a China tem, de fato, passagem de armas, não é segredo para ninguém, de tecnologia militar para o Irã, porque existe esse tratado que ambos se cooperam militarmente. Isso é um ponto, né? Então, com certeza, a China, se a gente for colocar um tabuleiro global aqui, ela está do lado do Irã.
Agora, em contrapartida, como eu destaquei, a China não gosta de guerra. Para os interesses que se voltam para um cenário pacífico de comércio internacional, a guerra não é interessante para a China. Então, o que ela fez? Basicamente, ela tem, né, um acordo com o Paquistão que faz com que o Paquistão seja dependente chinês em diversas searas. Ela pressionou o Paquistão, que era uma regionalidade próxima, um país próximo desses estados, que não se intrometeu diretamente nem de um lado nem do outro, para estabelecer um palco em Islamabad para se ter uma mediação. Então é importante destacar que o Paquistão não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha justamente por conta da proximidade chinesa e principalmente porque a China tem como fazer um instrumento de pressão ante o Paquistão. Então é como se fosse o Paquistão, vamos colocar assim em termos bem grosseiros, mas é como se fosse o fantoche, uma marionete da China em relação a esse albergue, né? Essa questão de abrigar justamente essas negociações. Não estou falando que a China se intrometeu diretamente, mas sim que a China fez pressão para que ocorresse esforços, né? E foram muitos esforços do Paquistão para albergar essa primeira rodada de mediação. Então, indispensavelmente, é importante que nós entendamos que a China tem papel crucial também na resolução desse conflito. Yazbek? Professora, uma outra questão também diz respeito à influência de Israel sobre os Estados Unidos, né? E como essa guerra começou para começo de história, e o New York Times fez uma reportagem extensa falando de um pitching que Netanyahu fez, o primeiro-ministro israelense, lá em 11 de fevereiro, quando esteve na Casa Branca convencendo Trump a ir para essa guerra. E isso está gerando um incômodo da própria base de apoiadores do governo de Donald Trump. Como você enxerga essa influência de Netanyahu sobre Donald Trump e se isso tem um potencial de fato para rachar a base de Donald Trump? Bom, Priscila, que tem um potencial para rachar a base, isso é claro, né? Até porque quando começou essas intervenções no Irã, a gente já observou que existiam 3 posicionamentos diferentes. Um posicionamento do Trump, que falava que eles queriam a derrubada do regime e a finalização do programa nuclear. Um outro posicionamento do J.D. Vance, que muito se colocou contrário a esse conflito, né? É importante destacar, não à toa ele foi mandado como negociador em nome dos Estados Unidos, que falava, olha, a gente não quer, né, enfim, a derrubada do regime, a gente não quer a finalização do programa nuclear, a gente quer uma mudança de mentalidade do regime em relação ao programa nuclear, e do Marco Rubio, que deixou muito claro que essa era uma guerra de escolha dos Estados Unidos quando ele foi arrastado. Eu não acredito que o Netanyahu ele tenha um poder sobre o Donald Trump, mas a gente sabe que o Donald Trump é um showman, que ele gosta de se destacar e principalmente que ele quer cunhar o seu nome na história dos Estados Unidos, né? Todas as ações que ele está fazendo na Casa Branca são justamente para ser o destaque global em relação, quando se pensa nos Estados Unidos, pensarem justamente no nome dele, inclusive quando ele sair, quer deixar seu legado como se fosse o único existente nos Estados Unidos. E aí, quando o Netanyahu fala, olha, a gente sabe quando Ali Khamenei vai estar em um determinado local, é a tua única oportunidade de acabar com esse regime que tantos outros presidentes pensaram e não conseguiram, você tem essa oportunidade agora. Ele conseguiu convencer o Donald Trump ante a esse ego, né, justamente de conseguir fazer um feito que ninguém jamais outrora tenha feito. Então esse foi o ponto central. Eu não acredito que o Netanyahu vai continuar convencendo o Trump simplesmente por ser Netanyahu ou por exercer uma influência ante os posicionamentos do Trump, mas é saber justamente lidar com o ego. A gente fala, né, que tem uma pessoa no cenário internacional que sabe lidar com o ego do Trump, que é o Vladimir Putin. Agora a gente está vendo que Netanyahu também soube lidar com o ego do Trump. Agora, em relação à base aliada, muito vai depender das próximas semanas, né, Priscila, em relação principalmente se essa guerra vai perdurar ou se essa guerra não vai perdurar. Por quê? Porque não é interessante em relação simplesmente à guerra, mas principalmente com o que está acontecendo dentro da realidade estadunidense, né, em relação ao aumento da inflação, a insatisfação da população em relação ao preço dos alimentos, em relação ao preço do combustível. Então, isso pode vir a cindir, porque justamente se pensa que nas midterms pode ter uma derrota devastadora do Partido Republicano. E ninguém quer ficar nesse barco junto com o Donald Trump, se ele, enfim, apostar mais alto ainda e, consecutivamente, continuar essa guerra, vindo a aumentar a inflação nos Estados Unidos. Nossa, são tantos contornos, professora. Ótimo, hein, poder ouvi-la e compreender aqui um pouquinho mais, fazendo essas citações que dão um contexto
para o Agora. Muito obrigada, professora Priscila Caneparo, pós-doutora, é mais do que professora, mais do que doutora, é pós-doutora em Direito Internacional e professora na Washington e Lincoln University. Muito obrigada, professora. Bom dia. Obrigada, Elisa. Obrigada, Priscila. Bom dia para vocês.